pelo convite, né? Um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é todo meu. Estava aqui do lado escutando aí a sua matéria sobre o índio, né? Ah, sim, hoje, dia 19 de abril, dia do índio, eu acho que... Aqui, né? Uma data aí instituída pelo Getúlio Vargas, na época lá em 43, mas eu acho que é fundamental a gente relembrar realmente essas datas, né? Como diria uma geração que ignora a história, né? Passado e muito menos futuro, né? Então acho que saber o que aconteceu, como é que esse pessoal chegou, principalmente aqui do lado da América, né? Que a gente está do nosso lado dos portugueses, do lado dos espanhóis, né? Todo esse pessoal, o índio que esteve aqui e colonizou isso aqui muito antes de nós, né? Entender essa história e para não cometer os mesmos erros no presente e no futuro, né? Fundamental essa homenagem que vocês fazem à matéria para o índio, né? Muito bacana. E eu vou até a gente no mundo, como que é o índio no mundo, doutor? Aqui eu entendo mais no Brasil, que eu acho que aqui a gente tem aqui uma vasta área, né? Quando a gente fala em agropecuária, quando o senhor desmata para estar promovendo a agropecuária, alguém sai perdendo, né? Nessa parte é o índio que está encolhendo estão. No resto do mundo o índio tem mais valor ou não? Olha, eu acho que assim, sempre que alguém ganha muito, do outro lado alguém perde, né? Não tem a natureza, como diria o Antoine Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, vamos dizer, o índio aqui na América, o índio do lado dos espanhóis, eles tiveram aqui, nós temos aqui os incas aí no Peru, os astecas no México, mesmo na Austrália, né, os aborígenes, você tem na Escandinávia, a Lapônia, onde você tem lá aquele povo, um povo realmente quase que um esquimó, quase que um índio. Eu acho que eles foram na Europa, do modo geral, na Austrália, acho que eles foram mais respeitados do que aqui, né? O Brasil sempre foi um país, como é que eu vou te dizer, lento, né, para reconhecimento desse tipo tanto da escravidão como do índio. Por exemplo, eu falei aqui, né, que o Getúlio instituiu em 43 o Dia do Índio, né, o dia 19, né? Mas a reunião do índio, vamos dizer, do Congresso Indígena, ele foi em 40. E aí o Brasil não participou, o Brasil demorou um pouquinho, né, para assumir uma posição, e graças ao Marechal Rondon, na época, que acabou sendo instituído aqui também o Dia do Índio, o dia 19, que foi o dia da reunião lá no México, né, onde tem uma colonização indígena bastante grande. E hoje você visita aqui, eu tive uns tempos aí rodando a Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, e você vê, né, os traços das pessoas, né, aqueles traços indígena forte, né, até hoje, né. E eu acredito que é o que eu falei, vamos dizer, eu acho que uma geração que ignora a história, ela não sabe do seu passado e não vai ter futuro, né? Eu vejo, essa semana o pessoal está falando, igual a 2010 no Brasil, com um PIB de 7,5%, nunca mais, né? Acabou, agora é só crise e tal. Em que pese, vamos dizer assim, todas as críticas ao governo militar, o João Figueiredo, quando saiu do poder em 85, o país cresceu 7,9%. Né? Então, vamos dizer, quando você olha para o passado, vamos dizer assim, é sempre bom para você saber, para não cometer. O Peter Drucker fala isso, né? Vamos dizer assim, tá bom, eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas dá uma olhadinha no passado, né? E ver o que você fez ali, se você cometeu algum erro e tal, para poder dar um passinho à frente, né? Mas o índio eu acho que é fundamental. E o Brasil tem que valorizar isso, sim. Você vê ali na Escandinávia, onde você tem todo aquele no Polo Norte, você tem alguns países ali, Finlândia, Suécia, Noruega, e você tem toda a Lapônia, né, onde vivem o Lapis, que é esse esquimó, ele tem uma terra praticamente dele, né? Ele transita de um lado para o outro e tal.
e é respeitado e, vamos dizer assim, é como se fosse realmente um patrimônio da sociedade, né? Eu acho que isso falta um pouco para o brasileiro, né? Não só em relação ao índio, mas talvez em relação a outras classes também, né? Ao próprio negro, enfim, eu acho que é um tema que tem que estar na pauta do brasileiro para que ele possa crescer como cidadão, né? Cidadão. Tá certo. Bom, o índio improvisa também? Você recebe uma série de perguntas aí que eu chego aqui, é uma surpresa, né? É uma surpresa. Então, a semana passada estivemos aqui, né? E hoje estou de volta recebendo o Dr. Zero Cost. E na semana passada alguns assuntos ficaram para serem mais aprofundados. Sim. E retomamos hoje, e nós sabemos que o foco do Dr. Zero Cost é a diminuição de custo para as pequenas, médias empresas. Tá? E se você quiser participar também ou perguntar algo, você pode estar participando pelo 3873-2972. Nós vamos estar anotando aqui a sua pergunta e vai passar aqui para o doutor, né? Se ele puder responder hoje, ele vai responder, senão ele vai, numa próxima oportunidade, ele vai estar respondendo para você. Mas... primeiramente, aí, bom dia para o senhor mais uma vez, é sempre um prazer recebê-lo. E hoje, essa homenagem para o índio, o senhor colocou de uma maneira muito global, né, a situação do índio, e é interessante a gente saber que realmente aí o currículo do senhor é muito forte, o senhor realmente conhece bastante o assunto sobre economia. Então, com base nos telefonemas da semana passada, nós vamos explorar hoje o tema improvisação. Improvisação. Bom, a gente já começou improvisando aí sobre o índio, né? O rádio é improviso. Eu estou vendo que você chega, as perguntas vão brotando, né? Agora, a improvisação, né? O que eu posso dizer para você? Primeiro, é uma palavra feminina, né? Um substantivo feminino, né? E como toda mulher, ela guarda lá seus segredos, né? Assim como a improvisação guarda alguns segredos que a gente acho que pode discutir um pouco nesses próximos 10 minutos aqui. Vem do verbo improvisar, né? Então, improvisar é você fazer um arranjo repentino, um arranjo diante de uma situação sem muita preparação, né? Ou seja, você se organiza às pressas, né? E toma uma decisão, você improvisa alguma coisa. O verbo intransitivo, você lembra, esse tipo de verbo, ele encerra em si uma ação, né? Por exemplo, o Milton improvisou, né? Pronto, tá feito, né? A própria ação, o próprio verbo. Alguns verbos, por exemplo, intransitivos exigem um complemento. Por exemplo, o verbo morar, eu moro, né? Então, mora onde, né? Então você exige um adjunto adverbial, né? Mas o improvisar, ele é isso, é você executar uma ação sem ter tido tempo suficiente para poder ter todo um planejamento, uma verificação, um ajuste da sua ação. Então você vai e improvisa numa determinada situação. E o senhor tem, pessoal que participa, né, do site do senhor, tem uns programas, né, de improvisação na TV. E como é que funciona esse programa, doutor? Não, na verdade, assim, se você fala em TV, né, até aqui mesmo, aqui no rádio, né, essa improvisação. O rádio é interessante porque é quase que uma sala de estar, né? Você chega e vai conversando e tal, né? Não tem jeito, né? Não tem esse preparativo antes. Mas quando você fala em TV, por exemplo, eu me lembro agora de um seriado dos anos 80, anos 90, que era o MacGyver, né? Que era um agente, era muito legal, porque ele resolvia... tudo, uma linha de pescar para ele, pescava resolvia tudo, né? Então, o que ele fazia? Ele estava diante de uma situação, né? Uma situação complicada, e ele improvisava, mas improvisava não usava armas, né? E improvisava usando a massa cinzenta que ele possuía, que era o belo do cérebro que ele tem, né? E aí ele fazia, por exemplo, formuletas químicas e tal, sempre verossímeis, né? De sorte que tinha sempre um fundo científico em cima daquela solução, né? Então, falando, por exemplo,
você falou em TV, né, teatro, né? E tem não sei se é um autor, mas um personagem aí, o argentino, Omar Galván, ele é um improvisador, né? E tem uma frase dele que eu acho que define muito isso que a gente está falando agora, que nós somos improvisadores, mas não somos improvisados, né? Ou seja, o improvisador, ele tem toda uma bagagem em cima daquilo, né? Toda aquela trilha que você fez, o percurso que você fez na vida, vai te dar um diferencial na hora de improvisar uma determinada situação, né? Então, por exemplo, se você pega, por exemplo, eu, você e a Bibi Ferreira no palco, eles falam assim, vamos improvisar uma cena dramática, né? Quer dizer, a chance da Bibi Ferreira dar um show e a gente... 100 quilômetros na nossa frente. 100 quilômetros na nossa frente. Mas foi uma improvisação. Mas por quê? Porque ela tem uma janela absurdamente, né? A mulher tem 60 anos de palco, né? Tem até uma frase daquela, uma atriz também que está no mesmo naipe dela, Fernanda Montenegro, né? Ela falou, né? Improvisar é importante na novela e na vida, né? Então acho que a improvisação ela é fundamental na empresa, no nosso cotidiano. Mas só fechando o tema aí da TV, do teatro, né? Tem também um autor brasileiro, o Cláudio Amado, que ele fala sobre tem um livro dele que é Os Princípios da Improvisação. Eles até chamam de impro, né? Ou improv, esse tipo de improvisação, né? Por exemplo, na TV e tal. E você tem duas modalidades. Ou você, por exemplo, vai para o palco e coleta lá uma informação qualquer e cria uma cena, cria uma história e tal, sozinho, né? Ou você vai em várias pessoas e aí tem uma espécie de um jogo, né? Com várias situações, e eles criam um jogo. Atualmente, eu não sei se tinha recentemente na TV alguma coisa assim relacionada, né? A pessoa pega 2, 3 palavras e cria uma situação e tal, né? Uma cena, né? E para isso você precisa de um preparo enorme, né? Não tem nada de... lógico que ele é improvisado na hora, mas vamos dizer, você necessita treino, estudo, né? Isso é bom porque leva para a sua vida, né? Vamos dizer, quando a Fernanda Montenegro fala improvisar na novela, na vida, quando você improvisa, vamos dizer, ou estuda a improvisação, você fica mais espontâneo, você fica mais criativo, né? Você, enfim, você faz com que sua performance na vida real seja melhor. Tá certo. Bom, e tem o Peterson Penazzi aqui, ele está fazendo uma pergunta para o senhor. Peterson Penazzi é de Campinas, ele é estudante, ele está fazendo aí o último semestre em publicidade, né? Ele está dizendo o seguinte: na gestão ou administração de uma pequena e média empresa, ele pode improvisar, e como é que ele diferencia o improvisar e o jeitinho? Dá para separar as duas coisas? Vou te dar um exemplo. Olha, eu tinha uma época que eu falei, bom, vou estudar um pouco de música, porque meu ouvido é péssimo, mas eu falei, puxa, eu vou estudar um pouco de música. E a primeira aula de música, né, eu falei assim pro professor, né, olha, eu gosto de jazz e gosto de blues. E é verdade, até hoje eu gosto de jazz e gosto de blues. E como no jazz e no blues tem muita improvisação, eu falei para ele, eu quero improvisar, né? E ele falou, puxa, que bom, né? Se você tiver 4 a 6 horas por dia para treinar disponível, e acho que em 5, 6 anos estaremos improvisando bem, né? E nós ficamos meio que por ali, né? Entendi. Então, vamos dizer, na música, pegando a música como exemplo, depois fazendo uma comparação com a pergunta que ele fez sobre a empresa, né? A música, vamos dizer, o artista, ele tem, por exemplo, várias modalidades para improvisar, né? Ele tem a improvisação atonal, tem uma improvisação modal, tem uma improvisação livre, então tem toda uma técnica, e tem alguns até que, por exemplo, eles fazem uma gravação, depois ele vem e improvisa em cima daquela gravação que está feita, né? Então ele tem lá um espaço dele, lá o compasso dele, onde ele tem que colocar
algumas notas que fiquem melódicas, né? Vamos dizer, é uma técnica extremamente apurada, né? Chama-se comping, esse tipo de técnica, né? Você pega, por exemplo, no campo universitário, né? Então a gente estava falando da sua graduação e tal. Depois da sua graduação, nesse segmento que, né, rádio, TV e tal, você pode optar por um mestrado, né? Depois do mestrado você pode optar por um doutorado, e aí você está livre por uma livre docência, né? Que você pode improvisar um tema e buscar alguma coisa. Quer dizer, você só vai improvisar, ou você vai só ficar livre para fazer, não, agora eu faço o que eu estou com vontade e tal, depois que roeu esse osso que é a graduação, o mestrado e o doutorado, né? Então, agora, dentro da empresa, o que eu posso te dizer é o seguinte, que a improvisação sem base teórica, né, ela vai subir os custos, que é justamente o foco do Dr. Zero Cost. Ou seja, dá para improvisar? Dá. Agora, você vai sair improvisando sem ter nenhuma base teórica, sem ter nenhuma uma base prática, ok, mas vai pagar por isso, né? Sempre do outro lado da mesa do empresário tem um sujeito, né? Um personagem que é implacável, que se chama mercado, né? Ele não perdoa, né? Se você erra, ele pode te levar para uma guilhotina e não te dá uma segunda chance. Eu vou improvisar. Não, pode improvisar. Eu não tenho chefe, então eu improviso aqui uma solução. Tá bom, mas tem do outro lado um fulaninho chamado mercado que realmente vai te cobrar essa fatura, né? Entendi. E também uma outra pergunta aqui do Rodrigo Alves. Rodrigo Alves tem Hortolândia, pertinho da gente aqui. Existe como melhorar a improvisação? O que o empresário pode... Eu acho que ele quis dizer aqui o seguinte, né? A excelência o senhor conquista com muito treinando o pessoal, e vai treinando o pessoal a produzir, a fabricar. Então, esse termo excelência é quando qualquer uma empresa pode responder, né? Você pode chegar na empresa e não é só aquela pessoa que faz aquilo, mas então, tem como a improvisação ser um coletivo numa empresa, a improvisação ela se tornar uma excelência, que aí o cara já não improvisa tanto, porque aí ele já os detalhes da empresa, ele está querendo dizer o seguinte, a excelência ela se conquista através da improvisação? Não, eu diria o seguinte, vamos pegar uma empresa, vamos esquecer um pouco o tema improvisação, vamos pegar uma administração normal, vamos pegar uma metodologia qualquer, um PDCA, por exemplo, o PDCA que seria o P de planejamento, o D de do, né, de fazer, o C de check, de verificar, e o A de ajuste. Então você pratica o PDCA com uma certa calma, vamos chamar assim, dentro da empresa. Então você tem lá um planejamento, planeja as suas metas, planeja o que você vai fazer, planeja como é que os pontos que você vai verificar, e vai para os ajustes finos, e volta para o planejamento, e é um círculo vicioso, e você vai atingindo a excelência, vamos dizer assim, que é o que o como é que ele chama aí? Rodrigo Alves. Rodrigo Alves? Isso. Já foi presidente do Brasil. Ele atinge essa excelência, né? Agora, quando você fala em improvisação, o que acontece? Todas essas fases do planejamento, do fazer, do verificar e do ajustar, ela é junta, ao mesmo instante. Essa é a diferença, né, da improvisação para a busca da excelência de uma maneira planejada, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Então, se você tem uma base, não só prática, mas também teórica, na hora que você vai exercitar, vamos chamar a improvisação, vamos chamar assim, do PDCA, no mesmo instante, você tem mais chance de atingir uma solução que seja ideal, né? Vamos dizer, uma solução que seja mais acertada, né? Então, eu acho que essa é
a grande sacada do que a gente está falando, vamos dizer assim. Planejar, fazer, verificar e ajustar ao mesmo tempo, né? Agora, você só consegue fazer isso se você realmente, vamos dizer assim, gastou muita sola de sapato, leu muito, estudou bastante, etc, etc. Então, mas a pergunta qual que era? Eu acabei... Ele queria entender se uma excelência, se uma excelência numa empresa, ela pode passar primeiro pela improvisação, né? Seria, eu acho que, alguma coisa assim. Não, eu acho que não. Eu acho que a ideia a empresa tem que praticar algum método de administração, né? A gente citou aqui o PDCA, mas, vamos dizer, esse aprimoramento vai fazer com que ele improvise, porque a vida é uma improvisação. Então, por exemplo, vão surgir cenários dentro dos processos que ele tem lá, dos processos internos e mesmo externos, que vão exigir dele uma improvisação. Agora, se ele tem os conceitos bem sedimentados, bem consolidados, e, vamos dizer assim, já passou por uma série... A gente falou da Bíblia, base, né? Tá certo. Bom, doutor, são 8h30, eu vou sair para o intervalo, a gente já volta, né? Com as considerações do senhor. E rapidinho, a gente vai só no intervalo das 8h30 e eu já volto com o senhor. Tá bom. Tá ok? Tá bom. Tá ok. Só um minutinho, a gente já volta já com o doutor. Enquanto você pode, o pessoal está mandando aqui mensagem, tem aqui no nosso WhatsApp o 98-331. Já estamos de volta, 8h30. Fazer um resumo do que a gente falou até agora, né? Mas vamos pôr em tópicos, então. Vamos dizer, primeiro, eu acho que se você decidiu falar, decidiu improvisar alguma coisa numa reunião, alguma coisa do tipo, mas o que você pensou não agrega valor para a solução, sinceramente, é melhor você ficar quieto e não improvisar, né? Entendi. Tá certo? Se for nós dois lá para competir com a Bibi Ferreira, é melhor a gente ficar sentado na plateia do que se expor ao ridículo, né? O segundo ponto é assim, a parte do escutar. Eu acho que isso é importante na improvisação, porque muita gente, eu percebo assim, que antes que o interlocutor faça a pergunta, que termine o raciocínio dele, o fulano já está pensando na resposta, né, que ele vai dar. E isso, vamos dizer, acaba fazendo com que ele não escute com critério a pergunta. E vai improvisar, vai dar uma solução que muitas vezes fala, mas não foi bem isso que eu estava pensando, né? Você acaba perdendo tempo. Eu acho que o escutar é aí uma dica boa para quem quer improvisar. O terceiro ponto é um pouco ligado ao Drucker, né? O Peter Drucker, ou seja, você vai improvisar, mas olha para o seu passado, que eu digo, para o passado daquela situação, né? Analisa, pensa nos erros, associe ideias, associe conceitos, associe cases, né, similares que ocorreram. Leia muito mais do que você escreve, né? Vamos dizer, escute muito mais do que você fala, observe, pratique, né? E aí sim você tenta improvisar. Um quarto ponto, eu diria que se você realmente teve que improvisar e errou, por exemplo, né? Você pode ter improvisado e ter acertado. Mas vamos supor que você errou. Eu acho que a grande sacada é você improvisar na sequência. Seguir, vamos dizer assim, improvisando, né? Tentar uma decisão na sequência que pode melhorar a história. Não ficar chorando, vamos dizer assim, o leite derramado, né? Para cair na vala comum aí. Agora, as pessoas improvisam o tempo todo, né? Ao nosso redor, ao nosso instante, né? Todo instante tem uma improvisação. É uma questão também de você aceitar ou não o que está ocorrendo e partir para uma ação, ou então se afastar do cenário. Se você me permitir, vou te contar um casozinho aqui que eu li agora recentemente. Vou lembrar aqui o nome da autora, acho que é Carol Dweck. Uma cena, então, uma cena interessante, né? A noiva está entrando na igreja
o noivo está lá no altar e o noivo desiste do casamento e ele vai embora, né? E a noiva, ela né, fica numa posição bastante constrangedora e tal, e chora ali e tal, e enfim, o casamento vira pó, né? Termina o casamento. Isso não é piada e não é histórico, né? Vamos dizer, é fato. Dessa Carol Dweck, ela é uma pesquisadora, né? E tem um segundo casamento nos Estados Unidos também, onde ocorre uma cena idêntica, né? A noiva está entrando e o noivo desiste e vai embora, né? E essa noiva, ela fala, não, o casamento continua, não vai ter a troca das alianças nesse momento, mas vamos fazer a cerimônia, e mais, eu quero a festa, né? E está tudo pago, enfim, né? E vai para a festa. E na festa ela faz uma coisa interessante, ela improvisa, ela pega e troca o vestido e coloca um vestido preto, né? Uma noiva de preto, mas ela se diverte bastante, bebe, dança, enfim. E aquilo viraliza nos Estados Unidos, né? Então ela tomou uma decisão logo em cima de uma situação, improvisou alguma coisa, né? Viraliza e ela recebe tanta mensagem, acho que mais do que você está recebendo aqui, né? Você está vendo aí, né? Estou vendo aí que vai pipocando as perguntas. Enfim, eu sei que ela consegue um segundo casamento só desse relacionamento com as mensagens. 3, 4 anos depois ela está casada, muito bem casada e tal. Então eu acho que a improvisação, ela tem um pouco disso também, do mindset de crescimento, ou seja, você improvisa no sentido de improvisar, no sentido de crescer, de melhorar, né? E se não deu certo, vai de novo, improvisa. É lógico que ter uma base para improvisar é importante. Mas é isso. E você acha que tem que estar sempre, terminando aqui a minha explanação sobre como podemos melhorar, eu acho que você tem que, se você me convida, por exemplo, para beber, é bom você não trazer o copo cheio, né, vamos dizer, porque o ideal é que você tenha um espaço no seu copo para absorver novos conhecimentos e tal, né, e para que possa improvisar melhor na frente, né, não fique com o cérebro calcificado, né, então eu acho que essa é a ideia fundamental. Muito bom, bacana. Não vamos conseguir responder todas essas perguntas. Não vai, eu vou estar encaminhando todas para o senhor. E, bom, a gente vai deixar aqui já em aberto, tá, para a próxima visita do senhor. E a gente quer que o senhor volte mais vezes, claro, né? Falar sobre a vendas, né? Importante. Sobre vendas? Vendas é importante, não é? Não, vendas não é o foco do Dr. Ziro Costa, vou ser sincero, porque o Dr. Ziro Costa, ele tem como foco diminuir custos, né? Mas eu vejo aí que todo mundo quer vender mais, né? Quer dizer, como é que o Dr. Ziro Costa vai vender mais? Aí estão perguntando. Bom, podemos fazer um bate-papo sobre vendas, não tem nenhum problema, né? Certo. Fica marcado, então. Aí, improvisa-se em vendas também, doutor? Dá para conversar. Eu acho que o tópico vendas, né? Como vender mais, né? É um tópico bastante rico, né? Eu diria o seguinte para você: se você pega, por exemplo, um mercado em recessão como o nosso e você é um player, um jogador importante nesse mercado, é muito complicado você aumentar vendas, né? Porque você sofre junto com o mercado, né? Agora, se você é um player pequeno, né? Você montou lá uma lanchonete no bairro, né? na Vila Flora, e lá, vamos dizer assim, você é tão pequeno nesse mercado, por exemplo, do segmento alimentício e tal, que você pode crescer, você pode dobrar de tamanho todo ano, né? Então, depende muito da sua participação no mercado. Mas vendas é uma arte, né? É uma arte que tem muita coisa sobre vendas, né? Eu vejo aí nas suas perguntas. O pessoal fazer bate-papo aí. Eles falam aqui o seguinte, cara, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui que eu vou estar encaminhando para o senhor. Hoje não tem, a palavra estoque, ela foi riscada do dicionário. Hoje em dia, o senhor tem que ter a logística, o senhor tem que produzir aquilo que já tem um cliente, um foco, já tem um público-alvo, porque hoje em dia não adianta mais só ter nada da prateleira que eu acho que é perca de dinheiro, não sei como é que está. Lógico, né? Quanto menos estoque, melhor, né? Antigamente os japoneses inventaram aquele just in time, né? Que você tinha um estoque mínimo
E hoje hoje evoluiu para um just in case, né? O fabricante usa o fornecedor como estoque dele, né? Sem dúvida, a diminuição de estoque é uma maneira de diminuir custos, na verdade, né? Não é bem aumentar vendas, né? Mas é uma maneira de diminuir custos. É uma ferramenta muito interessante, né? Podemos discutir aí numa próxima oportunidade. Então a logística é fundamental. A logística é fundamental. E no Brasil, um país onde a infraestrutura vamos dizer assim, péssima, para dizer o mínimo, né? Ela faz com que você incorra em custos que você não está prevendo para a sua mercadoria, né? Então você vai usar uma estrada, uma ferrovia, né? E não está preparada. Então a logística é fundamental. Aliás, falando de estrada e voltando lá, nós temos aqui a Anhanguera, né? A Bandeirantes, as melhores estradas do Brasil, né? Nós somos privilegiados nessa parte de infraestrutura. E a Anhanguera, falando do índio, né? A Anhanguera era o Bandeirantes, né? Que era o Diabo Velho. Colocou fogo na água, todo mundo ficou preocupado, né? Opa, chegar o cara. Tinha ele e o pai dele, né? O álcool naquela época era boa, né? Hoje o álcool não pega fogo, né? Hoje, graças a Deus, não pega fogo. Doutor, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença do senhor, né? Eu que agradeço. E a gente vai ter, com certeza, outros encontros, porque o pessoal quer saber, o pessoal quer entender mais, né? Porque hoje em dia a pequena e média empresa, elas estão no nosso cenário e cada vez, na outra conversa que nós tivemos, o senhor falou que a terceirização traz muito mais empresa, o pessoal está empreendendo mais, né? O pessoal tá porque realmente o nosso país, ele tem um público-alvo, acho que hoje, falar em público-alvo para uma mercadoria, tudo bem, tem um estudo, a gente está vendo sobre isso em máquina, você tem que ter o público-alvo, mas hoje muito é relativo, porque com as vendas de carro que caíram, hoje em dia, o pessoal que vende pneu está em alta. Então, sempre tem aquela balança, né? Quer dizer, o senhor está reformando o seu automóvel. Então, quer dizer, hoje, o pessoal não está comprando mais carro zero, mas está reformando. Então, o pessoal que vende pneus, o pessoal aí que tem essa parte de autopeças, olha, está realmente bombando. E eu gostaria que realmente o senhor voltasse outras vezes e agradecer a presença do senhor aqui e deixando esse gancho já o senhor falar com a gente sobre vendas na próxima vez que eu tiver. Vai ser um prazer. Bom, o tema era... Você levantou esse tema de improvisação, né? Queria só terminar dizendo que, para fechar a improvisação, eu acho que a grande sacada é você aprender as regras para poder depois quebrá-las, né? Não dá para sair quebrando regra sem saber quais são essas regras, né? Então, estudar e treinar e aprender para depois improvisar. Mas foi um prazer enorme. Um bom dia para você, um bom dia do índio aí. Obrigado pelo excelente bate-papo e nos vemos então na próxima semana, mas eu prefiro que você traga um tema de surpresa, assim, pelo menos eu não fico tão preocupado, porque eu vejo aí que tem tanta pergunta. Não, tem pessoal vem aqui, eu já encaminho para o senhor todas as perguntas, e mais uma vez, a gente fala do Dr. Zero Cost, mas também eu quero deixar um bom dia para o senhor Ailton Vendramini, e realmente aí, muito obrigado pela presença do senhor, e é sempre um prazer recebê-lo, e realmente aí muito conteúdo, e o pessoal que está nos ouvindo, a gente está falando aqui, olha, para você ter uma ideia, a abrangência nossa, a gente tem aqui Engenheiro Coelho, é pertinho da gente, Aulambra, a cidade de Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Morungava, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Cosmópolis, Santo Antônio da Posse, a cidade nossa aqui de Sumaré, Valinhos, Vinhedo, Águas de São Pedro, Analândia e também aí Porungaba. Então acho que somando tudo aqui, vai dar bastante gente, viu, doutor? Deve dar. E não só gente, mas gente qualificada e, vamos dizer assim, umas regiões mais ricas desse país. Interessante. Né? Então é um público bastante seleto. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor. Tenha aí uma ótima quarta-feira, um bom feriado. Nova.